Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar uma nova paraxá esta semana, que é a paraxá Pinhas, que está no livro de Bamidbar, Números, capítulo 25, versículo 10, e vai até o capítulo 30, versículo 1. A primeira aliá inicia no capítulo 25, versículo 10, e nós vamos ler até o capítulo 26, versículo 4. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bará banu mikol hamim venatan lanu et toratou. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Pinehas, filho de Elazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles. E assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos Simeonitas. E o nome da mulher ferida era Cosbe, a midianita, filha de Tsur, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor. E no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade no caso de Peor. Capítulo 26. E foi depois da mortandade, e falou o Eterno a Moisés a Elazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos em diante, pela casa de seus pais, de todo aquele que ingressar no exército de Israel. E falaram Moisés e Elazar, o sacerdote, com eles nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, na altura de Jericó, dizendo: o censo se fará da idade de 20 anos em diante, como ordenou o Eterno a Moisés e aos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'hayeu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta primeira aliá, iniciando pelo capítulo 25, versículo 17. Afligireis aos midianitas. Deus ordena aqui a guerra contra os midianitas. O exegeta Nahmani desfaz esta observação. Por que só contra os midianitas e não também contra os moabitas, já que Moabe havia contratado Bilã para amaldiçoar Israel? Segundo ele, essa diferença existe porque os moabitas temiam o povo de Israel e o seu medo era um medo material diante do poder de Israel. O temor político nacional que um país pode conter contra outro. Os midianitas, ao contrário, odiavam o povo de Israel. As suas terras não estavam no caminho por onde devia passar Israel, e seu estado não estava em perigo. Apesar disso, trataram de aniquilá-lo, e como não podiam fazê-lo, usaram a corrupção para assimilá-lo. Por isso a ira do Eterno caiu somente sobre Midian. E vemos no Deuteronômio que Deus proibiu Israel de guerrear contra Moabe.
Deuteronômio 2:9. E o Talmud Baba Kama 38b nos diz a razão, porque de Moabe tinha de nascer Ruth, e de sua descendência o rei Davi, e finalmente desta estirpe nasceria o Messias. Comentário do capítulo 26, versículo 2. São muitas as razões que levaram Deus a ordenar contar aqui a congregação dos filhos de Israel. O Midrash Bamid Barabá 21:5 escreve que em todo lugar onde os israelitas tiveram que sofrer uma mortandade, foram contados, assemelhando-se ao caso do pastor em cujo rebanho entraram lobos e mataram parte dos carneiros. O pastor conta para saber quantos ficaram. Uma outra explicação é que, saindo do Egito, os israelitas foram entregues a Moisés contados. Uma terceira razão é que a Torá, ao enumerar aqui as famílias de Israel logo após o assunto de Peor, quer mostrar que estas sempre conservaram a sua pureza familiar e integridade moral. O erro de Zimri, capítulo 25:14, foi um dos casos singulares e únicos na história de Israel, e por isso causou indignação entre o resto do povo, que geralmente conservou a sua pureza intacta. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!